Boba Fett é um dos personagens mais icônicos e conhecidos de Star Wars, tendo ganho os fãs desde sua breve aparição em Império Contra-Ataca. Porém, sua infância e juventude permanecem envoltas em mistério, e pouco se sabe sobre como ele acabou se tornando o temido e cabuloso caçador de recompensas que amamos. Com certeza, a morte de seu pai foi um grande ponto de virada para o personagem, e o Legends de Star Wars nos proporciona uma história muito interessante sobre o que Conde Dooku fez com Boba Fett após a morte de Jango Fett. Então vem comigo para descobrir tudo isso. Jango Fett era um Mandaloriano e um caçador de recompensas lendário. Suas habilidades o colocaram no radar de Conde Dooku, que precisava de um doador genético para o exército de clones. Ao ser contratado, Jango pediu apenas seu pagamento em um único clone inalterado, para ser o seu filho. Ao longo da parceria com Dooku, o Conde passou a respeitar o caçador de recompensas por sua competência, mas principalmente por sua postura, tanto que ele revelou a Jango a sua identidade como Darth Tyrannus e o verdadeiro objetivo do exército clone. A relação de Jango Fett e seu filho Boba era muito próxima, e ele ensinou muitas coisas a seu filho e acabou revelando a identidade secreta de Conde Dooku para ele, o que provou ser um grande problema para o Conde Dooku quando Mace Windu matou Jango Fett na arena de Geonosis. Boba ficou sozinho após a morte de seu pai, e após enterrá-lo nas areias de Geonosis, ele retornou para Kamino apenas com o capacete de Jango, já que sua armadura completa estava muito pesada para carregar. Lá, ele encontrou um livro deixado pelo seu pai com diversas lições sobre a galáxia, além de instruções de como se tornar um bom caçador de recompensas e uma importante informação, que ele deveria encontrar Conde Dooku, uma pessoa que cuidaria dele e o entregaria os créditos que Jango guardou para ele. Porém, antes que ele pudesse descobrir uma forma de encontrar o Conde, o próprio Dooku enviou a caçador de recompensas Aurra Sing para capturá-lo. Boba foi levado até uma mansão subterrânea de Dooku no planeta de Raxus Prime, e Aurra Sing recebeu a nave de Jango, a Slave One, como seu pagamento. Dooku sabia que o garoto poderia ser um problema por saber sua identidade e o instruiu a não sair da mansão. Ele disse a Boba que cuidaria dele e garantiria que ele se tornaria um caçador de recompensa tão lendário quanto seu pai. E apesar de Boba não confiar completamente em Dooku, ele aceitou a oferta, se portando com calma e educação, assim como seu pai havia ensinado. Raxus Prime era um mundo devastado, cheio de resíduos tóxicos de suas indústrias, e Dooku buscava algo no planeta. Boba, desafiando as ordens de Dooku, começou a perambular pela mansão e através de uma das janelas descobriu uma escavação. Dooku estava em busca de um poderoso artefato, a Force Harvester, ou a colheitadeira da força. Essa super arma poderia drenar a força viva de qualquer ser em contato com ela, mas Boba não conseguiu retornar à mansão a tempo e foi pego, sendo levado diretamente para Conde Dooku. Sem conseguir se explicar, Dooku decide descartar Boba por ele saber demais. O garoto ainda tentou blefar dizendo que havia contado a identidade secreta dele para Aurra Sing, mas Dooku percebeu a mentira e o entregou para ser executado. O que teria acontecido se não fosse por um oportuno ataque da República a Raxus Prime? Dooku acabou fugindo durante o ataque e Boba foi ajudado por alguns clones e a mestre Jedi Glen Betty. Ele se identificou como Teth e foi levado como órfão pela República para um orfanato em Bespin, onde antes de ser colocado efetivamente no orfanato, ele fugiu e encontrou Aurra Sing, com quem firmou um acordo. Esse acordo os levou até o planeta de Argal, onde uma fortuna de Jango Fett estava escondida. A única forma de acessá-la era pelo seu próprio código genético, portanto, Boba, que era um clone inalterado, conseguiria fazer isso facilmente. E em Argal, Boba foi capaz de superar Aurra Sing, recuperando a Slave One e a fortuna de seu pai. Porém, sua história com Dooku ainda não havia terminado. Após recuperar sua nave, Boba foi até Tatooine em busca de créditos. Lá, ele procurou por Jabba, seguindo os conselhos que seu pai deixou no livro. Mas em Tatooine, ele encontrou outro caçador de recompensas, o Durg. Durg foi contratado por Dooku para localizar Boba e tinha sua própria rixa pessoal com Mandalorianos. No passado, ele foi contratado para matar o Mandalor e apesar de completar o serviço, ele foi capturado pelos Mandalorianos e torturado, chegando a quase perder a sua sanidade mental. Ele escapou dos torturadores, mas demorou quase um século para se recuperar totalmente. Isso gerou um ódio profundo contra Mandalorianos. Vale lembrar que o Durg é aquele personagem que a gente conheceu lá na série animada do Genndy Tartakovsky, Clone Wars de 2003. E ele é da espécie Gendai, a mesma do Ravis que a gente conheceu em Star Wars Jedi Survivor. Boba foge do caçador e inicialmente encontra Jabba durante uma das famosas corridas de pod. Dizendo que havia sido enviado por Jango, Boba convence o Hutt de que ele poderia ser contratado. Jabba queria um caçador de recompensas para matar Gil Ramos Libkaf,
Leeb Caff era um neimoidiano exilado em Tatooine que acabou criando uma rede de ladrões com crianças sequestradas. Ele chegou a roubar carregamentos de armas e especiarias de Jabba, o que enfureceu o Hutt. Mas Leeb Caff já tinha se livrado de 2 outros caçadores de recompensas enviados por Jabba, então Boba se apresenta para o serviço e consegue o contrato. Mas ele não foi o único. Durg também foi contratado para o mesmo trabalho. Boba consegue localizar o contrabandista rapidamente, pois já havia encontrado as crianças que Leeb Caff controlava quando pousou em Tatooine. Durg também encontra o esconderijo e tenta matar Boba. Tendo que completar seu serviço e fugir de Durg, Boba consegue libertar as crianças e depois engana o caçador de recompensas ao atirar em um carregamento de explosivos que estava disfarçado. A explosão mata Leeb Caff e incapacita Durg temporariamente, e com um serviço bem feito, ele volta até Jabba para coletar a sua recompensa. Como Dooku não conseguiu silenciar o garoto através de Durg, Boba decidiu usar a informação a seu favor. Fett nunca esqueceu que o assassino de seu pai foi Mace Windu e queria sua vingança. Ele encontrou uma oportunidade perfeita após o encontro com Anakin Skywalker. Boba salvou o Jedi e disse que precisava entregar uma informação vital para o chanceler da República. Anakin conseguiu que ele fosse recebido no Templo Jedi e Boba partiu para Coruscant. Era a desculpa perfeita para chegar perto de Windu e ele realmente conseguiu o feito, chegando a lutar contra o Mestre Jedi. Porém, Mace, sendo muito mais experiente, desarmou o garoto completamente, sendo interrompido apenas pela presença do chanceler Palpatine. E apesar de não ter conseguido sua tão almejada vingança, ele conseguiu uma audiência com Palpatine. Boba contou tudo sobre a identidade de Darth Tyrannus e a cilada que era o exército clone. Para surpresa de Boba, o chanceler já sabia de todas as informações e, usando a vingança dele contra Windu, disse que ambos tinham um inimigo em comum. Palpatine pagou Fett pela informação e o aconselhou a nunca mencionar a conversa deles para ninguém, fazendo com que o caçador de recompensas partisse e trilhasse o glorioso destino que acompanhamos até hoje. E se você curtiu essa história de origem do Boba Fett, que tal explorar a nossa playlist completa sobre o personagem? Ou então descobrir como Boba Fett criou uma guerra inteira sozinho? Tenho certeza que você vai curtir. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.